Vamos lá. Se você tem sua Bíblia, por gentileza, 2 Timóteo capítulo 2, nós vamos usar alguns textos na manhã de hoje, mas eu queria que você abrisse o livro sagrado, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Fazer um ajuste aqui no meu começo. Você sabe que às vezes quando a gente está estudando a Bíblia com alguém, às vezes a gente se esbarra com alguns textos que são um pouco complexos, um pouco difíceis, e um dos textos em que nós precisamos apelar ao seu contexto histórico e precisamos até de um auxílio de literatura externa para desatar o nó, é aquela parábola que Jesus utilizou do rico e do Lázaro. Você lembra aquela parábola do rico e do Lázaro? É uma parábola em que Jesus fala de Abraão estando lá já no céu, e aí alguém morre e vai pedir misericórdia a Abraão, que supostamente já está no céu, e aí um outro camarada que foi bom, que estava no céu, o outro que estava no inferno, e aquele negócio todo. E muita gente utiliza esta parábola de Jesus, que ele se empresta do conceito comum de uma fábula, de uma história fantasiosa, de um contexto cultural, para apoiar a ideia de que há uma vida após a morte automática, assim com a morte. Então, haja vista Cristo ter utilizado um conceito cultural comum para comunicar uma ideia, e ele não está falando do estado do homem na morte, eu quero me emprestar também de uma literatura de cordel, que teologicamente está cheia de distorções, mas que eu quero comunicar aqui na introdução da mensagem de hoje, quem sabe possa nos ajudar aqui a compreender um pouquinho o que eu quero dizer. O autor é Maviel Melo, um homem muito talentoso, e ele resolveu descrever, através da literatura de cordel, o destino de um senador morto, que agora precisa ter seu destino definido, se vai para o céu ou se vai para o inferno. E ele diz mais ou menos assim: um senador do estado passou dessa para melhor, ou para outra bem pior. Vou relatar o passado. Chegando o pobre coitado na porta do firmamento, São Pedro disse: um momento, tenha calma, cidadão, faça aqui sua opção e assine aqui o requerimento, pois aqui tem governia, tudo está no seu lugar e você vai optar onde quer passar o dia. Depois, com democracia, me dará sua resposta, fazendo sua proposta de ir para o céu ou para o inferno, viver de túnica ou de terno, do jeito que você gosta. Então o senador assinou a papelada, descendo por uma escada, entrou no elevador e desceu com o assessor para o inferno conhecer, para depois escolher onde queria morar e qual seria o lugar que escolheria viver. E no inferno ele viu o campo todo gramado, verdinho, bem arrumado, comum que tem no Brasil. Um homem grande e gentil disse-lhe: eu sou o cão. Muito prazer, meu irmão. Aqui você é quem manda. E deu ordens para que a banda tocasse outro baião. Encaminhou a visita para uma mesa repleta, uma assessoria completa, num alpendre em palafita, uma assistente bonita, cerveja, uísque e salgados, dinheiro para os carteados, charutos bons e cubanos. Foi relembrando dos anos e dos acordos fechados. Encontrou com os amigos dos tempos áureos de glória, relembrando as histórias que já haviam esquecidos. Uísques envelhecidos não paravam de chegar, parecia um marajá, jogando cartas e fumando, mas já estava chegando a hora dele voltar. Então, no elevador, ele tornou a subir, para então se decidir e finalmente propor, mas no céu o senador vê um cenário de paz, com um sereno assaz, anjinhos tocando lira. São Pedro disse: confira, escolha e não volte atrás. Era um silêncio danado, sem uísque, sem cerveja, no máximo uma cereja, e ele já agoniado, disse assim determinado: já tomei minha decisão, quero ir morar com cão, pois lá me sinto melhor. Não que aqui seja pior, é questão de opinião. São Pedro disse: pois bem, pode ir para o elevador, que logo meu assessor fará o que lhe convém. O senador disse amém, já pensando no sucesso que seria o seu regresso para o quinto do inferno. Lá então seria eterno e a tudo teria acesso. E assim que ele desceu,
numa imensa alegria, sentiu logo uma agonia. Algo estranho percebeu. Atrás desapareceu a porta do elevador e o pobre do senador só via fogo e tortura. Deu-lhe logo uma amargura. Era um cenário de horror. Nisso ia passando o cão. Deu-lhe uma chibatada, sorrindo engargalhada, remexendo um caldeirão. E empurrou-lhe um ferrão e ele disse: rapaz, sou eu, o senador, se esqueceu? Cadê aquela colhida? Eu peguei o bonde errado, ou o cabra se atrapalhou e para cá me mandou. Deve ter se enganado, meu lugar é no gramado. Eu nada estou lhe cobrando, foi você que ofereceu. E o uísque, se esqueceu, eu devo estar delirando. E o diabo sorri e disse-lhe: seja bem-vindo, e o que estás me pedindo eu não vou poder cumprir. Não me leve a mal, foi campanha eleitoral e eu ganhei a eleição. Oh, céu. A vida, meus irmãos, não é feita apenas de boas intenções. Muitos capítulos da nossa história são marcados por erros e acertos, tentativas e falhas, sonhos e desilusões. Às vezes, a gente faz até algumas grandes promessas, realmente achando que a gente vai cumprir. No próximo ano eu vou planejar melhor o seu aniversário. Da próxima vez eu vou ter mais cuidado. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Para a filha pequena que está aprendendo a tocar violino, no próximo recital eu vou estar lá, filha. Mas mesmo bem intencionados, nem sempre a nossa boa vontade é suficiente. Manter a palavra pode ser um desafio. Cumprir uma promessa pode exigir muito de alguém. A história de Davi, quem sabe, seja uma das biografias mais exploradas nas Escrituras, cheia de altos e baixos. A história de Davi parece um daqueles roteiros eletrizantes de filmes. Pois bem, com o texto aberto diante de si, eu vou pedir para você inclinar sua cabeça mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nessa manhã queremos considerar o valor de uma promessa. Nessa manhã queremos considerar que quando o Senhor empenha a sua palavra, o Senhor está empenhando a si mesmo. Nós não estamos lidando com alguém que coleciona derrotas ou desilusões, mas alguém que é fiel e que cumpre o que promete. Ao explorarmos as Sagradas Escrituras, Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha piedade de nós, que o Senhor diga a nós exatamente o que nós precisamos. Se alguém se sentir repreendida, que seja unicamente pelo Teu Espírito. Se alguém se sentir motivada, que saiba que é o próprio Deus fazendo um afago. Mas, por favor, que a voz humana seja nula nessa hora, que o instrumento seja deixado de lado, e que o Senhor e o Senhor somente possa se comunicar com os seus filhos a quem ama tanto. Nós te pedimos, Pai, confiados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A Júlia leu e eu repito, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de nenhuma maneira pode negar-se a si mesmo. Como eu mencionei antes da oração, quem sabe a história de Davi seja uma das mais exploradas pelos pregadores. Você deve lembrar do chamado dele, quando Samuel vai ungí-lo rei na pequena vila de seu pai. Você deve lembrar que nesse chamado a gente entende como é que Deus enxerga a gente. Deus não vê como vê o homem, você lembra disso? O episódio do gigante inspira a nossa coragem. Você deve lembrar quando ele vai levar o lanche para os irmãos, todo mundo com medo de lutar com Golias, ele diz assim, deixa que eu vou lá e eu luto com ele. Outro aspecto de sua vida, a integridade na relação com o obstinado Saul, serve de alerta. Algumas vezes ele disse, como é que eu vou tocar no ungido do Senhor? O triste capítulo na história com a mulher do seu general, a sua humildade em reconhecer suas falhas, os salmos e cânticos que trazem tanto conforto, sua liderança enérgica e a capacidade de inspirar os seus seguidores, tudo isso é realmente incrível na vida de Davi. Mas eu gostaria de destacar hoje um episódio aparentemente corriqueiro,
em sua biografia que revela um contorno do seu caráter digno de imitação. Davi era um homem de palavra. E aí eu vou convidar você a irmos no capítulo que é base da nossa reflexão, que está no segundo livro de Samuel, capítulo 9. Vou pedir para você marcar essa página, nós vamos ao primeiro livro de Samuel em algum momento, mas eu queria que você guardasse essa página como marcada para a gente ganhar tempo. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Lemos assim no verso 1, disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? É interessante porque os ventos sopravam a favor de Davi. Ele, nesse momento, quando essas palavras são ditas, e ele faz essa pergunta: tem alguém ainda da casa de Saul, para que eu possa agir com bondade, por amor ao meu amigo Jonatas? Interessante porque Davi está vivendo um dos melhores momentos do seu reinado. Ele desfruta o respeito dos seus súditos, ele está com as suas fronteiras bem guardadas, o seu exército está equipado, mas Davi não esquece de uma promessa que fez. Mesmo tendo uma nação para governar e um exército para liderar, isso poderia ter reduzido a insignificância, uma promessa da sua juventude, mas para Davi, um acordo não é uma coisa pequena. Palavra é palavra. A questão é, esta pergunta de Davi está associada a uma promessa que ele fez. Eu vou pedir, como disse, para você marcar essa página e voltar a algumas poucas no primeiro livro de Samuel, no capítulo 20. Porque quando ainda jovem, solteiro, pouco tempo depois do episódio de Golias, nós entendemos que Davi tinha em torno de 20 anos nessa ocasião. Ele e Jonatas têm uma conversa, é uma conversa incrível. A amizade entre Davi e Jonatas é uma coisa digna de imitação. E eu queria chamar a sua atenção para os versos 14 e 16. 1 Samuel capítulo 20, lá lemos assim: se eu então ainda viver, porventura, não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. E assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. E o verso seguinte: que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. Interessante porque essa conversa os dois tiveram quando Saul, o pai, rei de Israel, o pai desse príncipe, já buscava matar a Davi por uma questão de ciúme. E os dois fazem um acordo, e eles fazem uma promessa um ao outro. E Jonatas pede, quase que vislumbrando o futuro brilhante do amigo, ele diz: não se esqueça de agir com bondade para com a minha casa. Essa é a promessa que Davi fez a Jonatas, em juramento. Se você folhear a Bíblia, capítulo 23, uma folha na frente, o verso 17, você vai perceber que tipo de pessoa era Jonatas. Porque no capítulo 20, Davi já está sendo caçado, mas no capítulo 21, 22 e 23, a fúria de Saul está em níveis, alarmantes. Davi está de fato como um fugitivo vivendo em cavernas. E no capítulo 23, olha o que Jonatas diz. Eu quero que você entenda. Jonatas é um príncipe de Israel, filho do rei, herdeiro do trono. E olha o que ele diz no verso 17 do capítulo 23. Ele disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saul, meu pai, também o sabe. Olhe para mim, meu irmão. Você entendendo que alguém vai virar rei, querer tirar uma casquinha da amizade para você poder, de alguma maneira, ser alguém no futuro reino, eu até posso entender.
Aquele ali é um jovem promissor, você se une a ele, você se aproxima dele, você sabe, aquele camarada é de tanto talento, ele tem um futuro tão promissor, que eu preciso de um amigo desse para perto de mim, porque esse cara vai me fazer ser uma pessoa melhor, e eu de fato posso desfrutar algum benefício de ficar perto e associado a alguém tão talentoso. Mas espera aí, nesse caso aqui, nós temos que entender uma coisa, o herdeiro do trono entende que não é ele que vai reinar. De alguma forma, Jonatas se submeteu ao veredito divino quando disse que o reinado não seria perpetuado na casa de Saul, seu pai. É possível que Jonatas tenha levado a unção de Samuel a Davi algum tempo atrás, muito a sério, e ele não se via como herdeiro do trono. Então, agora Davi está triste, Davi, ele desenvolve até características da depressão, abandonado, ele não consegue, o que eu fiz para merecer isso? Ele se questiona, e aí eles se encontram, às escondidas, e Jonatas diz assim, no que depender de mim, ele não vai botar a mão em você, e eu já disse para o meu pai, eu já disse para ele, você vai reinar em Israel, e eu vou ser o segundo. Eu fico dizendo, meu amigo, eu quero fazer aqui uma pergunta, quantas amizades resistem ao teste do ciúme? Quando seus interesses entram em linha de colisão com os interesses do seu amigo, quem é nobre o suficiente para abrir mão de um benefício para favorecer o amigo? O príncipe aceitou o fato de que não seria rei e manteve-se disposto a ser o segundo. Isso, de fato, exige muita nobreza. Eu pedi para você marcar, de fato, o capítulo 9 do segundo livro de Samuel, porque agora eu queria que você observasse o verso 3. Davi faz a pergunta, existe alguém na casa de Saul para que eu possa agir com bondade? Os anos haviam se passado, Jonatas estava morto, Saul estava morto, ambos haviam sido mortos numa batalha contra os filisteus, mas agora Davi, reinando, soberano em Israel, como eu disse, no melhor momento do seu reinado, ele para e diz assim, eu fiz uma promessa e preciso cumprir a minha promessa. E aí quando ele faz a pergunta, tem alguém? No verso 3 do capítulo 9, vem a resposta. Então disse Ziba ao rei, a última parte do verso 3, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Deixa eu refrescar um pouquinho sua memória, quem sabe alguns não estejam familiarizados com essa história, mas no capítulo 4 do segundo livro de Samuel, há o registro da morte de Saul e de Jonatas nessa batalha, a qual eu já me referi. E nesse dia, quando a notícia da morte do rei e do príncipe chega no palácio, a babá do pequeno príncipe, ela desesperada, por quê? Por que estava desesperada? Porque, meu amigo, todos sabiam de que na morte do rei, destituída a linhagem real, o que se esperava de um possível sucessor é que matasse todo mundo da família para que os descendentes não reclamassem o trono. Então essa babá muito esperta, ela falou, eu tenho que fugir para preservar. Devia amar essa criança, só que ela meio estabanada, esbaforida, e desengonçada, quando sai correndo com a criança, de apenas 5 anos, ela deixa a criança cair. E eu fico imaginando que tipo de queda não foi essa, porque provocou na criança uma paralisia permanente e ele tornou-se aleijado das 2 pernas. Você imagina? E sim, de fato, eles conseguem fugir. Agora, o que me faz pensar aqui um pouquinho é como que a vida pode mudar assim, de uma hora para outra. Perceba, de uma hora para outra, sua vida pode desmoronar. Um telefonema, uma curva mal feita, uma conversa inapropriada pelo Facebook com uma paquera da juventude, uma brincadeira de mau gosto, e tudo que você conhece vira de cabeça para baixo. De uma hora para outra, esse pequeno príncipe, saudável, vivendo num palácio, herdeiro do trono, passa a conviver com uma paralisia, órfão de pai, exilado como inimigo da coroa. Percebe? Davi, ao ouvir o relato, tem um menino, mas tem alguém, é o filho de Jonatas, mas é aleijado. Davi dá uma ordem, traz ele aqui. Eu fico imaginando que não foi uma tarefa fácil para Davi achar o descendente de Saul, porque eles realmente estavam escondidos. Verso 8, há o encontro entre os dois. Observe, capítulo 9 ainda, verso 8, quando chega esse rapaz, o nome dele era Mefibosete, então se inclinou esse filho de Jonatas,
se inclinou diante de Davi e falou: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Puxa vida. Você percebe a condição e a autoestima desse rapaz? Ele chega diante do rei, é chamado de algum lugar, do exílio, do distanciamento, do esquecimento, e agora ele é introduzido no palácio. E quando ele está diante do rei, ele se joga no chão e diz assim: quem sou eu? Eu sou um cão morto, por que você está lembrando de mim? Ele usa a palavra mais, quem sabe, a expressão mais humilhante para referir-se a si mesmo. Interessante é que ao nos emprestarmos do conhecimento dos linguistas, nós entendemos que o significado do nome Mefibosete está associado à vergonha. Alguns dizem semeador de vergonha ou vergonha destruidora. A questão é que esse indivíduo destroçado emocionalmente acha que não vale nada, e quando é levado à presença do rei, ele diz: quem sou eu, né, para que você se preocupe com um cão morto como eu? Mas se você observar o verso 7, olha como Davi se expressa em relação a ele. Não temas, disse Davi, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Interessante, porque Davi, ele diz agora para esse homem: a partir de agora você vai comer à minha mesa, a partir de agora você come no palácio. A cidade em que ele estava escondido era a cidade de Lodebar, e de Lodebar ao palácio, olha como a vida desse homem também muda de forma repentina. Davi está cumprindo uma promessa, mas é mais do que uma pensão, uma ajuda de custo, um Bolsa Família. É mais do que um gesto de bondade para ele se ver livre do juramento. Davi o coloca no palácio, Davi o coloca à sua mesa, Davi o coloca à mesa do rei. Davi não apenas se envolve com o rapaz, mas se compromete com ele: a partir de hoje você come no palácio. Minha pergunta para você essa manhã: o que Mefibosete fez para merecer um lugar no palácio? Diga para mim. Absolutamente nada. Ouça o que vou lhe dizer: a bondade é um gesto do rei, não um direito do súdito. A bondade é um gesto do rei, não um direito do súdito. Depende de quem dá, não de quem recebe. No fundo, bem lá no fundo, Davi sabia que ele, Mefibosete, era tudo farinha do mesmo saco. Por isso que no Salmo 8 ele diz: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que tu o visites. No fundo, Davi sabia que não era melhor do que aquele pobre rapaz aleijado. Mas me permita dizer a você que existe muito mais semelhança entre nós e Mefibosete do que nós imaginamos. Acompanhem comigo, são 4 coisinhas. A primeira: Mefibosete, eu e você, nascemos como legítimos herdeiros do trono. Isso temos em comum com ele. Mefibosete, eu e você, fomos vitimados por uma queda que nos aleijou, que incapacitou nossa vida, impediu boa parte dos nossos movimentos e marcou a nossa existência de forma tão drástica. Mefibosete, eu e você, fomos exilados numa terra estranha, impossibilitados de viver no palácio. Mefibosete, eu e você, vivemos sob constante ameaça de morte, antes da intervenção do rei. Não há nada em nós, como também não havia nele, que nos recomende. Tudo baseado no rei. Um rei que prometeu nos amar, um rei que decidiu nos amar até o fim. Alguns anos mais tarde, Davi sofreu um grande golpe dentro de casa. Quem sabe a traição e a ingratidão seja uma das coisas que mais machucam a gente. Seu filho, Absalão, resolve dar um golpe de estado, e Davi se vê forçado a sair de Jerusalém pela porta dos fundos. Você não vai acreditar, mas Mefibosete assume um lugar junto com o traidor. Não fica no lado de Davi, mas prefere apoiar o levante de Absalão. O problema é que Deus fez justiça com seu servo,
E depois da morte de Absalão, Davi retoma o seu trono, volta para Jerusalém, e os assistentes, os mais próximos de Davi, olham para ele e falam: agora você tem que fazer justiça contra esse miserável que traiu você, depois de ter agido com tanta bondade, como um cão que morde a mão do seu dono que o alimenta. Mas Davi disse assim: não, ele continua no palácio e vai continuar comendo a minha mesa. Sabe por quê? Porque mesmo quando nós somos infiéis, o rei permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Eu e você temos o poder de rejeitar o amor de Deus, mas nós não temos o poder de impedir que Ele nos ame. A bondade é um gesto do rei, não um direito do súdito. Depende de quem dá e não de quem recebe.